Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez, prontos para estudar a palavra do Senhor e deixar com que a influência de sua palavra tome o nosso coração, moldando a nossa existência. Obrigado porque você está aí comigo. Vamos juntos nessa jornada espiritual, coisas melhores. Se tem uma coisa que te destaca no ministério de Paulo, era o seu cuidado pastoral para com as suas ovelhas, para com os membros da igreja por onde ele passava. O apóstolo Paulo, nós vimos ontem, ele advertiu fortemente, mas fortemente, aqueles que estavam abandonando a fé. Mas também ele tinha uma boa palavra para aqueles que estavam firmes, para que eles possam continuar ainda firmes. Claro que ele tinha uma boa palavra para com aqueles que estavam se afastando, para que eles voltem também. Deixa eu ler com você Hebreus capítulo 6, versículo 12, versículo 9 a 12, que diz assim, Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor com que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Que texto extraordinário! Olha, ele está elogiando os seus contemporâneos pelo serviço, pela prestação de serviço amorável em prol dos santos, em prol dos outros, do seu semelhante. E ele diz aqui claramente que eles deveriam continuar sempre abundantes nesse trabalho para que eles não se tornem indolentes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eles não faziam somente uma obra de caridade aqui, outra ali. Não, o que parece pelo texto é que essa ação do bem era um estilo de vida daquele povo. Eles não faziam de vez em quando, eles faziam sempre. E eu quero dizer para você que Deus espera que eu e você sejamos iguais. Sabe? Não é o exercício intelectual da fé, não é atos religiosos que impressionam o coração de Deus, mas é o ato de amor abnegado por aqueles que estão em desvantagens, por aqueles que não podem retribuir o favor. Meu amigo, minha amiga, é essa religião que, no final das contas, fará toda a diferença para o mundo. As pessoas estão procurando ver esse tipo de religião em mim e em você. Eu sei, é um desafio, porque somos pecadores, às vezes, volta e meia, a gente comete erros, equívocos, mas se nós mantivermos o nosso pensamento em Deus, queridos, nós iremos certamente vencer. É isso que o apóstolo Paulo nos fala aqui em Hebreus. Ele dá aqui vários exemplos de pessoas que conseguiram viver nesse mundo infectado pelo pecado, mas com seus olhos fixos nos céus. Ele falou sobre Abraão, que esperou pacientemente pelo cumprimento da promessa. Agora, e aí no capítulo 11, ele traz toda aquela galeria, né, de homens e mulheres que venceram pela fé, aguardavam uma outra cidade, que era uma cidade superior, uma outra terra onde habita a justiça, onde a morte não existe, apesar de não terem alcançado essa promessa, ou seja, de entrar naquela terra. Eles permaneceram perseverantes e firmes no fazer e no agir de acordo com a vontade de Deus. E aqui está o grande segredo da religião cristã. Quando você deixa de fazer aquilo que a palavra lhe ensina, consequentemente, a indolência tomará conta da sua vida. Vai tomar conta da minha vida também. Quanto mais você fizer para Deus, quanto mais você o servir, mais útil você vai se sentir, mais amadurecido você vai estar. Aqueles que
que cruzam os braços, aqueles que nada fazem pelo seu semelhante. Isso é um grande sinal de que não alcançaram a maturidade espiritual. Deixa eu relembrar você aqui, olha o que ele diz no versículo 12 do capítulo 6. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram a promessa. É isso, queridos. E tem outra coisa, veja, o maior exemplo que ele nos dá aqui, no capítulo 12 de Hebreus, é o exemplo de Cristo. Jesus é o verdadeiro pai da paciência, né? Ele, de fato, não viveu somente a paciência, mas ele ensinou com a sua própria vida. Isso é maravilhoso ver isso na personalidade de Cristo. Escute as palavras no capítulo 12 e o versículo 2 em diante, que diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Aí ele nos traz o exemplo de Cristo. E quem é mais paciente do que Jesus? Veja o que ele diz, ele suportou tamanha oposição dos pecadores. Imagina Jesus lá na cruz do Calvário, dando a sua vida para salvar a todo aquele que nele crê. E, no entanto, ao pé da cruz, aquelas pessoas olhavam e diziam, tu és o rei dos judeus, tu és o filho de Deus, então desce da cruz e cremos em ti. E eles zombavam, davam risadas, faziam chacotas. O Senhor Jesus olha para eles e diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meu amigo, Jesus é o grande benfeitor. Mesmo ele suportando a oposição, suportando os maus tratos, mesmo assim ele fazia o bem. Não é um exemplo para nós? Não é uma mensagem para que nós possamos fazer o mesmo? Pastor, eu não tenho sangue de barata. Eu sei que você não tem sangue de barata, sangue frio, né? Eu sei que você, às vezes, age por impulso das emoções. Mas é aí que está a proposta da religião. Jesus disse para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, não basta você ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas, você precisa agora ter a vida plena e totalmente controlada pelo Espírito de Deus. Ou seja, a reação não deve ser a do velho homem, mas do homem transformado segundo a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Ele é o nosso exemplo. E o Espírito Santo ele vem em nosso coração para exatamente nos fazer semelhante ao Filho de Deus. E é isso. Olha, Deus não se deixa impressionar com as nossas palavras. Sabe aquele vocabulário impecável? Não é isso que impressiona o coração de Deus. Deus também não se impressiona com atos religiosos esporádicos. Não. Deus se impressiona com aquele e com aquela que devota a sua vida, em primeiro lugar, a Ele, a Deus, recebendo de Deus a influência, o poder necessário para se tornar um canal de bênção aqui nessa terra para todos aqueles que aqui vivem ao seu redor. É como se fosse um balde cheio de água, que vai, quando a pessoa carrega esse balde, correndo, e o movimento do balde sai jogando água para todo lado. É assim deve ser a nossa vida. Por onde nós formos, deveria respingar bênção para todos os lados, para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Como que nós conseguimos isso? Através de um bom relacionamento com Deus, através da leitura da palavra, através da oração e da comunhão. Eu espero que você realmente receba essa bênção, que você entenda o que Deus quer fazer em você e por você. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, faça, Senhor, essa obra na nossa vida. Faça-nos mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Dê-nos o poder do alto, o Espírito Santo, para que a sua imagem
seja refletida em nós para o benefício e bênção sobre a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã estarei aqui ansiosamente te esperando para continuarmos a nossa jornada espiritual. Aproveite bem o seu dia.